Jesus. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que vir aqui é vitória para mim, é conquista. Sinto-me sempre gratificado passar por aqui. Eu lembro de que a primeira vez que preguei aqui não era este templo bonito que vocês têm hoje, mas acredito, pastor Baradão, foi no ano de 1980 e uns negocinho por aí, né? 82, mais ou menos. E tive o prazer de retornar aqui o ano passado, depois de muitos anos, e hoje, graças a Deus, estamos retornando. Muito obrigado pela distinção do meu nome, é uma responsabilidade muito grande, mas nós confiamos no Senhor, estamos confiando em Deus, né? Nossa confiança está colocada, está posta nele, só o Senhor, só o Senhor. Nós temos um texto bíblico. Nós temos o texto bíblico. E alguém, irmão, é o 1 Tessalonicenses, é isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses. Nós vamos falar sobre os passos da igreja no decorrer dos séculos. Os passos da igreja no decorrer dos séculos, de Éfeso a Laodiceia e Filadélfia. Então vamos começar aqui, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, por favor, abramos a Bíblia, todos com a sua Bíblia aberta, capítulo 4, a partir do versículo 16. Está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Por gentileza, irmãos, juntos vamos fazer a leitura. Eu quero ouvir os irmãos do versículo 17. Vamos? Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos juntar, por gentileza, a este texto, Apocalipse capítulo 1, por favor. Apocalipse capítulo 1. Os irmãos acharam? Apocalipse capítulo 1, só a parte A do versículo 4. Todos juntos, vamos. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Agora com a Bíblia fechada mesmo. Vamos falar o capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Todos juntos, apenas uma parte. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por gentileza, repitamos: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vamos aceitar, por favor, irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu não tenho lembrança se foi aqui neste templo, mas eu acredito que foi nesta área, na área desta igreja, aqui nas proximidades, ou se aqui, eu não sei, talvez da vez passada, quando por aqui passei. Eu disse o seguinte: o Senhor Jesus, na semana final de vida terrestre, digamos assim, faltavam 10 dias para ele encerrar seu ministério na terra. E nesses 10 dias antes,
antecedendo a sua morte, ele já tinha deixado a Galileia e ele estava do lado oriental do Rio Jordão, acompanhado de seus discípulos, num lugar chamado Pérea. E ele, olhando para os discípulos, ele fez uma promessa extraordinária. Ali estavam começando 3 grandes promessas do Senhor Jesus à igreja dele. Bom, talvez alguém diria, mas o Senhor tem muitas promessas. Realmente, o Senhor fez muitas promessas à igreja. Muitas promessas. Seria difícil para nós catalogarmos todas as promessas que o Senhor Jesus fez à igreja dele. Mas 3 promessas do Senhor são extremamente destacáveis. São 3 grandes promessas, com as 3 finais. E esta promessa que ele fez, ele estava na Pérea, junto aos discípulos, e ele disse assim: edificarei a minha igreja. Por isso que ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é interessante que ele virou-se para Pedro e disse assim: tu és Petros, o grego. Tu és Petros. A palavra Petros, que significa Pedro, traduz por Pedro, ele diz: tu és Petros. E ao identificar Pedro, dizendo tu és Petros, ele estava dizendo: tu és uma pedrinha pequena, tu és um fragmento de pedra, tu és um seixo, tu és uma pedrinha, tu és Petros, e sobre esta pedra, que não tem nada a ver com Petros, Petros é Pedro e pedra é pedra. Pedra em si? Não. Quando ele diz sobre esta pedra, ele está não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar. Se eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí alguém perguntou: mas nós não sabemos o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho. Muito bem, hoje então a nossa questão é essa partida da igreja. Partida dessa igreja. E essa história da igreja do Senhor começa no 1º século. Eu abri a Bíblia aqui no capítulo 1, versículo 4 de Apocalipse. E preciso dizer isso aqui para você de início. Historicamente, o Apocalipse foi escrito. Historicamente, o Apocalipse foi escrito para 7 igrejas da chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia, o país da Turquia. Essa Ásia Menor estava dentro do grande território da grande Ásia. Mas aquela Ásia Menor foi muito importante ao ministério do apóstolo Paulo. E ali dentro, 7 cidades destacavam-se dentre as demais outras. 7 cidades destacavam-se. E o Senhor Jesus Cristo,
escreveu a estas 7 igrejas da Ásia. Historicamente, o Apocalipse foi escrito para essas igrejas. Do ponto de vista profético, essas 7 cartas indicam 6 períodos de tempo. Peraí, irmão Joel, 7 cartas representam 6 grandes períodos de tempo que envolvem a igreja do Senhor Jesus. Apontam para a trajetória da igreja no decorrer dos séculos até o arrebatamento. Então você tem uma história, dentro dessas 7 cartas, você tem uma história. E você tem aqui também uma mensagem aplicativa à igreja do Senhor em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época. A mensagem do Senhor. Até porque, se você ver o versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, está recomendado. O Senhor recomendou que o Apocalipse, que essa mensagem do Apocalipse fosse direcionada, entregue única e exclusivamente aos servos do Senhor. Só servos podem entender isso aqui. Isso aqui não é para a Assembleia de Deus, isso aqui não é para Batista, isso aqui não é para Presbiteriano, isso aqui não é para a Igreja Católica, isso aqui é para servo de Deus. Quantos aqui são servos e querem glorificar o nome do Senhor? Isso aqui é para servo de Deus. Aos servos o Senhor revela, aos servos o Senhor fala, aos servos o Senhor fala coisas lá do futuro. Mas precisa ser servo. Então preste atenção nisso aqui, isso é interessante para nós. São 7 cartas. 3 dessas cidades eram cidades litorâneas, e as outras 4 estavam mais para o centro da Ásia Menor. As 3 primeiras estavam exatamente à beira do mar Egeu, águas do mar Mediterrâneo. Então essas 3 primeiras, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo, as 3 primeiras. Depois vem mais a igreja de Tiatira, depois vem a igreja de Sardes, que estava em Sardes, e depois vem a igreja que estava em Filadélfia e finalmente a igreja que estava em Laodiceia. 7 cartas e 6 grandes períodos de tempo. Por que 6 grandes períodos? Então nós vamos entender isso. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui: a história de Éfeso. A história de Éfeso, meus irmãos. Como é que surgiu a igreja? Se nós fôssemos aqui agora, se nós tivéssemos tempo para conhecer a história, o perfil histórico e espiritual dessas igrejas, seria maravilhoso, Mas essa igreja aqui, essa igreja que estava em Éfeso, reuniu o maior material humano do primeiro século, maior. Nenhuma igreja foi tão extensa, foi tão poderosa em contingente humano como essa aqui, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, um igrejão. Eu lembro-me que eu estava numa reunião e um moço querendo elogiar a igreja que nós estávamos nela, ele disse que ele estava numa igrejinha, ele falou assim: estou numa igrejinha muito alegre, que igrejinha abençoada. Eu falei: meus irmãos, meu irmão, vem aqui, por favor. Deus não tem igrejinha. Deus não tem igrejinha, irmão. Já preguei em templos com 10.000 pessoas sentadas me olhando, e a visão que eu tive dessa igreja foi que eu estava diante de uma igreja muito pequena. O templo era muito grande, mas a igreja era pequena. Você está entendendo o que eu estou falando? O templo era grande
mas a igreja era pequena. E naquele dia que eu preguei lá, foi em Uruguaiana, eu dei sorte, porque Deus criou um negócio naquele culto, envolvendo um rapaz endemoniado, e dali para frente a situação melhorou, porque a gente pregava e era possível escutar uma mosca voando lá. Eu falei, ou eu estou desviado, ou a situação aqui está complicada. Mas aqui eu estava dentro de um templo enorme, eu nunca tinha entrado dentro de um templo para pregar para 10.000 pessoas. A última pessoa lá embaixo você não enxerga, você não vê, é longe dentro do templo, porque você não tem visão para chegar lá embaixo. Mas a igreja era desse tamanhozinho. Mas lembro-me que preguei em alguns templos evangélicos em Rosa por aí, onde preguei para 10 pessoas, para 15 pessoas. Eu vou te garantir uma coisa: preguei para uma igreja gigantesca, uma grande igreja, meu amado, uma igreja capaz de abalar o planeta Terra. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Preguei no sul do Chile para uma igreja pequena, um templo pequeno, uma igreja pequena. E lá, meu amado, lá inclusive eu fui achando que o que eu tinha estudado no Brasil eu pregaria lá. Eu fui achando isso. Eu cheguei lá, bati de cara com cerca de no máximo 40 pessoas. Não passava disso, 40 pessoas no máximo. Só que, meu irmão, houve coisas ali que eu não posso esquecer jamais. Eles lá estão inário. Meu Deus, posso brincar com tempo. Eles estão inário e o irmão simplesmente lá embaixo, ele fala assim: pastor, o Espírito Santo está mandando, está determinando aqui que cantemos o hino número tal do inário, porque enquanto estivermos cantando esse hino, vidas estarão sendo batizadas com o Espírito Santo. Aí começa a cantar o hino. Aí Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. Pastor, nós agora vamos cantar o hino tal, sou uma irmãzinha, porque o Senhor está me revelando que quando nós estivermos entoando esse hino, todos aqui que estiverem doentes, com algum problema interno, vai vomitar aqui agora. Aí os irmãos já têm uns caixotinhos de areia, e além com aquele monte de caixote de areia, e pode estar frente do quadro, está na frente do púlpito, e as pessoas, e a igreja começa a cantar, e os irmãos começam a ir soltando aquelas bolas de preto, aquele negócio mal cheiroso dentro daqueles caixotes de areia. Realmente a doença, quando os irmãos terminam de cantar, Deus já operou. Mas o negócio me chamou a atenção, que mais me chamou a atenção foi com a irmã, quando ela falou assim: pastor, o Espírito de Deus está dizendo aqui para nós começarmos a cantar o hino tal, e nós vamos ter que repetir esse hino 3, 4 vezes. Aí a irmã falou, o pastor falou: por que, irmã? Ela falou assim: porque enquanto estivermos cantando, o Espírito de Deus está dizendo para o Senhor mandar alguém, umas 3 ou 4 pessoas na rua tal, número tal, porque na frente de uma casa número tal tem uma mulher que está andando para lá e para cá, e essa mulher que está querendo se suicidar, ela está depressiva, e o Espírito de Deus está mostrando aqui na minha frente o nome da rua, a rua tal, o número tal. Pode mandar, pastor, nós vamos cantar. E começou a cantar, vamos cantando. Não terminou o hino, voltou de novo, e estamos cantando com poucos irmãos, sempre trazendo a mulher. Só não mora onde? Na rua tal, número tal. O que você queria fazer? Eu ia me matar. Aleluia,
para fundar uma igreja, estabelecendo uma igreja ali. Mas no final dessa segunda viagem, quando ele parou lá, a situação de Éfeso não era boa. Nessa época, Éfeso tinha cerca de 500 mil pessoas e respirava de Baco, Diana e Baco. A Diana era a divindade maior da cidade de Éfeso. Um culto específico era celebrado a ela no meio do ano, um culto capaz de trazer até mesmo 1 milhão de pessoas procedentes de todo o Mediterrâneo. Então Éfeso era um negócio extraordinário, extraordinário. As pessoas adoradoras de Diana, prestavam cultos a ela, carregando estatuetas da Diana. Havia um teatro para 24 mil pessoas sentadas só para aprender como adorar Diana, como celebrar cultos a Diana. Paulo parou lá na segunda viagem. Por outro lado, todos os finais de semana, especificamente no sábado, celebrava-se em Éfeso o chamado Festival do Vinho, que era o festival, uma homenagem ao Deus do vinho. E a sede do Deus do vinho do passado bíblico era Éfeso. Chamava-se Baco. E esse culto a Baco era um culto de muita bebida, regado a bebida, e muita orgia sexual. E é com base na palavra, no nome Baco, que vem a palavra bacana, bacanal, né? Bacanal é orgia. E quando se fala para alguém assim, você é bacana, você é um sujeito bacana, está dizendo, você é imundo, você é um prostituto, isso é maldição. Isso é maldição, né? E há pessoas que, por desconhecer a origem da palavra bacana, porque a palavra bacana vem dessa raiz chamada Baco. Então era um lugar esquisito. Éfeso era um lugar esquisito para você chegar e edificar uma igreja para ver. Ainda, além disso, havia os judaístas. Lá estavam os judaístas ortodoxos e ultra-ortodoxos, que eram uma espécie de cães de guarda da religião dentro de Éfeso. Ali o evangelho não tinha, aos olhos humanos, como penetrar. O apóstolo Paulo, no final de sua segunda viagem missionária, ele parou lá, olhou essa situação toda, tomou conhecimento de tudo isso, escreveu de lá mesmo a sua primeira carta aos Coríntios. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque no versículo 9 do capítulo 16 de 1 Coríntios, sabe o que Paulo disse para os irmãos que estavam lá em Corinto? Que Deus abrira para ele uma grande e eficaz porta na cidade de Éfeso. Peraí, irmão Joel, mas hoje as pessoas, para edificar uma igreja para Jesus, primeiro eles fazem um levantamento, mapeiam uma cidade, os fazem interrogações, tem sempre escrito por aqui, tem boca de fumo, não tem não? Então é de Deus. Não tem boca de fumo, tem um camarada aí que mata, que não é brincadeira. Não, então não é de Deus, papai. Paulo, nessa situação complicada, ele disse, uma grande porta se abriu para mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Éfeso simplesmente conseguiu reunir o maior contingente humano do primeiro século. Nenhuma localidade do passado bíblico, nenhuma localidade desse contexto que nós chamamos de igreja primitiva foi tão forte em material humano quanto a igreja que estava lá em Éfeso. Ninguém conseguiu. A igreja em Corinto era forte de dons espirituais. A igreja que estava lá em Jerusalém era fortíssima, não só em espirituais, mas também em dons ministeriais, porque lá estavam os homens de Deus, os apóstolos do Senhor. A igreja de Romanos, a igreja lá em Roma, foi forte na fé, e por aí afora. Mas a igreja do Senhor que estava em Éfeso era forte em material humano, para a glória do nome do Senhor. E hoje, quando Jesus Cristo manda essa carta então para a igreja que estava em Éfeso, aí Éfeso já aparece simbolizando. Éfeso aparece simbolizando o primeiro estado da igreja, a
aquela igreja poderosa, reunia Pedro, Tiago, João, Barnabé, Paulo, aquela igreja. E aqui, quando ele está escrevendo a igreja em Éfeso, o sentido espiritual está falando do primeiro estado da igreja. E aqui há uma acusação. Jesus está fazendo uma acusação à igreja, a essa igreja que foi imbatível, essa igreja que conseguiu ser a igreja prática do Senhor no primeiro século, essa igreja que foi a igreja real, uma igreja que não convivia com teorias, uma igreja que não tinha os medalhões que nós temos hoje, mas uma igreja que funcionava, uma igreja poderosa. Agora o Senhor está acusando essa igreja: tu deixaste o primeiro amor. Esse é o primeiro estágio. A igreja aqui, ela vai desde o dia de Pentecoste até o ano 100. Até o ano 100. Morreu João, morreu o último apóstolo. A igreja começa a declinar. E quando o Senhor diz: deixaste o primeiro amor, a mensagem espiritual pertinente a esse primeiro período da igreja está dizendo para mim do declínio desta igreja que orava e o chão balançava, desta igreja que enfrentou todos os poderes de então, uma igreja que não tinha acordo, não fazia acordos com o Estado, não tinha acordo com ninguém, uma igreja que dependia só do Senhor Jesus. Agora Jesus escreve a ela e diz: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que é isso, irmão Joel? O que é isso? Esse período passou. E começou ainda no ano 100. Essa mesma igreja entrou no segundo período. E esse segundo período é o período da igreja de Esmirna. A igreja que estava em Esmirna. Esse pessoal de Esmirna, como sofreu nas mãos dos romanos? Como sofreu esse pessoal em Esmirna? Os romanos, preste atenção nisso, os romanos, o imperador de Roma no primeiro século, isso não é coisa de primeiro século, já desde a fundação do Império Romano, os imperadores de Roma se autoproclamavam divindade do povo. Havia um culto dentro de Roma ao imperador. Os romanos, eles tinham um hábito, era um ritual de espalmar a mão direita para cima ao cruzarem um com o outro em via pública. Eles cruzavam, levantavam a mão direita espalmada, e ao levantar a mão direita espalmada, eles falavam bem forte: César é o Senhor. Era assim que eles falavam. E os cristãos da época, ao cruzarem-se também em via pública, levantavam a mão direita, a esquerda para cima e dizia: Jesus é o Senhor. E isso criou um ódio dentro do mundo romano contra a igreja. Um ódio tremendo. Fosse um ódio. E Roma começou a matar cristãos. Irmãos, os cristãos do primeiro século morriam de forma absurda. Eles alimentavam cães. Esse estádio do Roma hoje, lá em Roma, por debaixo daquela grama ali do Roma, por debaixo daquela grama, muito sangue de homem de Deus, de servos de Deus, a terra embebedou o choro. Às vezes eu fico imaginando, olhando esse estádio do Roma superlotado, o Coliseu romano, onde homens e mulheres de Deus, mulheres gestantes, com filho
no ventre. Eram levadas a fogueiras, queimados de cabeça para baixo, crucificados com fogo debaixo do cérebro. Cães famintos eram guardados uma semana para devorar o cristão nas tardes de domingo. Uma das coisas que mais assustava Nero César, do ano 54 até 68, uma das coisas, acredita-se inclusive, historiadores acreditam que foi isso que contribuiu muito para a loucura de Nero César, porque Nero ele ao morrer já estava demente, neurótico, mas acreditam historiadores que o que mais contribuiu para aquela loucura era ver aqueles cristãos entrando em Filidiana, no Coliseu, em tardes ensolaradas, o Coliseu superlotado de pessoas, simplesmente estava ali para presenciar a morte estúpida, selvagem do povo de Deus que era entregue a leões famintos na arena. Homens de Deus eram colocados soltos na arena como gladiadores para disputar a liberdade dele, um negócio absurdo. E César, Nero César principalmente, o homem que mais matou cristão na história da igreja, ficava impressionado ao ver cristãos entrando naquelas tardes de domingo no Coliseu Romano, cantando um hino, aleluia, adorando a Deus. O céu fechado, o sol quente, ele não tinha nenhuma motivação aparente, meu irmão. Hoje nós temos motivações, tem muita gente hoje que anda motivada diante de Deus porque, sei lá, tem um negócio que motiva que não é especificamente Jesus, entendeu? Tem um cargo dentro do tempo, tira o cargo para ver se tem motivação. Falo isso na igreja que eu dirijo. Eu fico às vezes impressionado com as mulheres que reúnem comigo, com senhoras já de idade, já anciãs, que sentam lá no último banco, e elas ocupam uns 3 ou 4 bancos, aquelas irmãs de cabelo branquinho, que já não oram mais nem no começo do culto, nem no final. Elas não têm oportunidade para nada, mas que não cessam de dar glória a Deus o culto todo. Levanta a mão para cima e glorifica o nome do Senhor. E você olha para aquelas irmãs e diz: não, está tudo bem, graças a Deus, está tudo bem, Jesus está operando. Irmã, a tua vitória hoje já saiu, a minha vitória lá do céu. Estão sempre motivadas. O que é que motiva essas pessoas? Jesus! Aleluia! Quantos esta noite estão motivados única e exclusivamente pela pessoa de Jesus na tua vida? Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Oh! As pessoas de glória a Deus, vindo do tempo, pastor Barnabé todo dia, faz qualquer negócio, porque também pudera, tem cargo para isso, tem cargo para aquilo, prega todo dia, prega de noite, prega de tarde, prega todo domingo, canta a hora que bem entende. Se tirar tudo isso, será que continuarão dando glória de Deus? Será que continuarão a igreja de Jesus sem negar, com as mãos para cima dando glória a Ele, independentemente de qualquer negócio? Quantos ainda continuariam dando glória a este Deus extraordinário? E aquele povo entrava, César lá em cima ficava assim com a cabeça, balançando com a cabeça, não entendia por que esse povo canta na hora da morte. Aquelas mulheres com aquela barriga e com o neném no colo, segurando o outro, o soldado, o militar romano. Olha lá para cima, está vendo César sentado lá em cima? Você pode voltar para casa agora. Olha para cima, levanta o teu polegar direito, faz assim para César e faz assim. César vai entender que você está saudando ele, e César vai mandar você embora para casa. E aquela irmãzinha com dificuldade levantava a outra mãozinha. Jesus é o Senhor. Aleluia. A espada entrava, matava a filha, entendeu? César fazia isso para matar, entendeu? Sabe por que eu estou falando isso? Porque agora eu estou no outro período da igreja, que é o período de Ezequiel. Esse período vai do ano 100 até o 313.
No ano sem a presença de Deus, a igreja sofreu. Satanás tentou matar, destruir a igreja na base da espada. Satanás tentou destruir na base da espada. Como sofreram, havia em Esmirna, que foi uma das localidades mais abaladas, né, por essas perseguições dos romanos. Havia em Esmirna um ancião chamado Policarpo. E no final do ano 177, ele estava com 87 anos de idade, quando os romanos mandaram buscá-lo, porque ele estava sendo acusado de ser o mentor de todo um povo que estava dando glória a Deus dentro do Império de Roma, naquela faixa, porque essas igrejas que nós estamos comentando aqui, a distância de uma para a outra era no máximo 50 quilômetros, no máximo, 7 igrejas quase uma perto da outra. E Policarpo tinha uma influência muito grande, era uma legenda da igreja, e Roma mandou buscá-lo. Os Herodes foram convocados nessa época para tirar Jesus do coração de Policarpo, E ele foi bombardeado pelos Herodes e colocado para fora de uma carruagem, porque não aceitava negar Jesus Cristo, sabendo que ia ser conduzido até Roma para morrer lá dentro do estádio. O que fizeram com ele? O imperador nessa época, o imperador de Roma, chamava Antonino Pio, um homem ruim, um homem cruel, mandou que trouxessem Policarpo até o Coliseu, para Policarpo ser queimado numa fogueira vivo. Mas a história dele poderia mudar se ele declarasse publicamente sua mudança de Cristo para César. Ele é conduzido até o estádio numa tarde de domingo ensolarada, que eram essas tardes quentes, e diante de uma multidão, o militar mostra César a ele, e ele olha para o militar, e o militar diz o seguinte: Policarpo, você pode voltar agora para Esmirna. Você pode voltar para Esmirna, desde que você para com esse negócio de igreja. Pare com esse negócio de igreja. Cesse suas pregações. Cesse seus ensinamentos. César tem poder para te mandar para casa. O estádio superlotado. César lá de cima está olhando. E o militar disse: olha lá para cima e diga para César, mesmo com a sua voz já cansada, debilitada, diga para César que você mudou a partir de hoje, que você está voltando para Esmirna. E ele virou-se para o militar e disse: olha, durante longos anos eu venho servindo a Jesus. Aleluia. E durante esses anos, Jesus Cristo nunca foi infiel a mim, sequer um só minuto. No decorrer dessas décadas todas, nunca Jesus me decepcionou. Porque eu agora o decepcionaria em apenas um minuto? Por que eu faria isso? Eu vou te dizer uma coisa, Romano. Eu caio aqui agora e levanto lá em cima. Aleluia. Eu caio aqui agora e levanto lá em cima. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Pode glorificar o nome dele. Eu caio aqui e levanto lá em cima. Aleluia. Aí a multidão começou a pedir que ele fosse alimentado de cães. Aí já não podia mais, porque os cães já estavam fartos de comer crente naquela tarde. Não tinha mais como jogar aos cães. Então foi decidido de imediato amarrá-lo e jogá-lo em cima de uma fogueira. Na hora que o camarada veio para amarrar, ele disse: não precisa me amarrar. Eu subo a fogueira, eu vou subir, eu vou deitar em cima da lenha e você pode colocar o fogo, porque eu tombo aqui
me levanto lá em cima. Não importa a mim a dor que a minha carne vai sentir, muito mais sentiu o meu Senhor Jesus por mim. Isto é um pouquinho daquilo que meu Jesus fez por mim. Você pode colocar fogo na fogueira. E César lá de cima, o imperador Antonino Pio ficou estúpido, encabulado. Quando ele aquele homem subiu sozinho pela primeira vez, um camarada sobe sozinho, deita em cima daquele monte de lenha, e o camarada chega e enfia fogo naquela lenha. E aquele fogo subiu, levando o nosso saudoso Policarpo para as moradas eternas. Aleluia! Debaixo de uma chama de fogo, ele não negou o Senhor. Ele não negou o Senhor. Irmão Joel, o que é isso aqui, irmão Joel? Isso aqui foi uma fase vivida pela igreja. Foi uma fase. A igreja ainda era igreja, irmão Joel. Era igreja sim. Até o século 313, até o ano 313, era igreja, meu amigo. Não era aquela igreja mais do primeiro século, a igreja de Éfeso, a igreja na expressão Éfeso. Não era mais, mas continuava igreja. Não tinha mais a motivação de ter consigo os apóstolos que motivavam a igreja, que pregavam para ela, debaixo do poder de Deus. Não tinha mais uma igreja que sobrevivia pelo poder do Espírito do Senhor. Ainda era a igreja, a espada romana. E aí vem o terceiro período da igreja, chamado de Pérgamo. Satanás nesse período, sabe como é que começa esse período de Pérgamo? Vai do ano 313 até o ano 600. Olha, Satanás percebeu que não dava para vencer a igreja. Ele não destruiria jamais a igreja na espada. Aleluia. Na espada eu não consigo subir no esticado. Parecia que ao cair um crente naquela areia do Coliseu, aqueles grãozinhos de areia molhados de sangue se transformavam em mais 10, 15, 20 cristãos. Dobrado. Aí Satanás descobriu, não dá para consumir com esse povo. A única forma de eu destruir este povo é enfiando a heresia no líder. E foi isso que Satanás fez. Preste atenção nisso. A igreja estava cansada. E quem é, irmão Joel? A igreja estava cansada de tanto sofrer, de tanto apanhar, cansada. Eu me lembro do Salmo 73, porque é um dos homens que mais eu admiro nas páginas da Bíblia Sagrada e Velho Testamento, que chama-se Asaf. Mas a santidade daquele homem, a santidade de Asaf, né? A forma como Asaf tratava Deus. Asaf, depois que ele se aposentou, porque passaram dos 50 anos, então o levita estava aposentado. Depois que ele se aposentou, já cerca de 20 anos mais tarde, já no ministério de Salomão, ele voltou a ser usado por Deus. Quando ele entrou no templo de Salomão, e Deus fez aquele negócio extraordinário naquele dia. Você sabe bem essa história da glória de Deus quando ela invadiu o templo de Salomão, já de cabeça branquinha, entendeu? Já encurvado, cansado. Asaf me chama a atenção, faz a santidade, a fidelidade dele a Davi, né? O companheirismo dele. Asaf escreveu o Salmo 73, e ele disse mesmo assim no Salmo 73: eu vi a prosperidade dos ímpios, e meus pés quase se resvalaram. Você já viu isso? É um santo que está falando isso. É um santo. Mas também me lembro, mas também me lembro que um dia Davi estava vindo da caverna do Adulão, porque estava com saudade dos pais dele. Estava com saudade dos pais dele ter deixado em Belém. Mas havia um exército atrás dele. O rei de Israel estava atrás dele. E quando ele veio a Belém e viu a casa dele cercada de guardas de Saul, os militares de Saul, vendo aquela situação toda,
soube, inclusive, que os pais dele estavam banidos de Belém. Nem em Israel estavam mais, estavam na tribo dos Amonitas, que era inimigo de Israel. E deram apoio aos pais do Davi. Então, quando Davi viu a casa dele cercada de inimigo, o Senhor deu a ele um salmo. Aleluia. O Senhor deu a ele um salmo. Ele teve uma visão naquela hora. E eu gosto muito dos versículos 7 e 8, quando ele diz: provai e vede, e o Senhor é bom. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra-os. Acampamento é morada temporária. Enquanto eu for fiel, o anjo estará do meu lado. Aleluia. Aleluia. Não importa, minha irmã, eu sei que há inimigos, estão batendo forte, mas o anjo do Senhor, quantos livramentos você veio aqui esta noite, você não sabe, você nunca vai saber disso. Quantos de vocês, quantos de nós, eu mesmo, para chegarmos à casa do Senhor, né? Ou não, em outra atividade secular, você não viu, mas quantos livramentos o Senhor tem te dado através de anjos extraordinários. Não importa o vale. Eu me lembro do primeiro salmo que Davi fez. O primeiro salmo foi o Salmo 23. E o Salmo 23 foi feito exatamente momentos antes de ele enfrentar Golias de Gate. Foi feito uma noite anterior. Golias foi dormir, mas Davi passou uma noite inteira acordado. Enquanto todo Israel comentava, todos os militares de Israel comentavam, a própria família não acreditava nele, os próprios irmãos não acreditavam. Golias vai atropelar Davi, vai passar por cima de Davi, vão matar Davi. Davi está morto. Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não estou, mas vamos lá que eu estivesse. O Senhor está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não estou no vale da sombra da morte, mas estão dizendo que eu estou. Então, ainda que eu esteja, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Na Bíblia hebraica, a palavra que ele usa para Senhor, a Bíblia hebraica, a palavra que ele usa para Senhor é Javé. Que significa eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. Eu existo por mim mesmo. Eu sou o Criador, Redentor, onipotente, onisciente, eterno e imutável. Javé é o mais poderoso nome de Deus nas páginas da Bíblia Sagrada. Javé é o mais poderoso nome de Deus na Bíblia Sagrada. E Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso é para quem tem fé. Quem tem fé aqui pode glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos entender esses momentos de batalha que nós travamos. Precisamos entender uma palavra na Bíblia. Eu gosto muito daquela prensa que o Senhor dá. Eu gosto em termos, né, de ler aquela. Porque o hebraico, no capítulo 22 de Gênesis, no começo, o Senhor diz assim: o Senhor provou Abraão. Na hebraica está dizendo o seguinte: Tisaraf, Abraão, Tisaraf. Você sabe o que significa? Refinar através do fogo. A igreja do Senhor é composta de vidas refinadas. Aleluia. Vidas refinadas através de fogo. Através de fogo. Eu estava pregando uma igreja e eu preciso parar de contar a história, porque senão eu não termino. Mas eu estava pregando uma igreja e aconteceu um fato esquisito. Minha esposa estava em tempo. Minha esposa está gestante. E quando terminou
o evento, o pastor chegou para mim e disse assim: olha, aí na porta do templo tem um diabo meu que precisa se converter. Ele está com os 2 filhos dele aí fora e disse que veio aqui, ele está com um pau desse tamanho na mão e disse que vai te matar hoje, vai bater de pau em você, ele e os 2 filhos. Vem cá, Joel, o pastor tenente da polícia, o muro aqui de trás do templo é um muro baixinho, pula o muro, e eu dou proteção aqui dentro. Sai por ali, pula o muro, pega a minha esposa, pula o muro. Falei: meu querido pastor, porque estava lá fora, um 38 na mão, uma 635 na outra, uma 765 sem saber onde colocar entre os dentes, dominado pelo diabo, achando que era valente, não era. Sei que hoje não era, mas achando que era valente. Eu já não pulava muro, quanto mais agora que eu sirvo a este Deus extraordinário. Eu vim para a igreja do Senhor, não sou homem de pular muro, pastor. A história mudou, pastor. Hoje eu não pulo mais muro. Hoje, se eu pular, eu pulo de alegria, cheio do Espírito de Deus aqui. Mas pular muro de maneira nenhuma. Vamos passar ali, pastor. Que negócio é esse? Não, então deixa eu chamar a viatura, pastor. Eu não preciso de viatura. Eu não gosto nem de ver viatura, que me traz uma lembrança muito ruim. Deixa eu passar ali tranquilo. Vou passar com a minha esposa passando. O pessoal da rua, todo mundo na rua para ver o mundo. Vai quebrar. Por causa de uma mensagem. Eu preguei num lugar aí, pesava o fosso da balança e fosse achar ali. Qual disse que tinha pregado para ele? Aí, vamos embora, e ele veio até esse pedaço de pau. Morando no mesmo bairro. Naquela noite de madrugada, era mais ou menos 2 horas da madrugada, alguém bateu na porta da minha casa. E eu fui lá, abri a porta para ver quem estava me chamando. Era o filho dele, esse moço. Disse: corre na minha casa agora, na nossa casa, porque papai está morrendo. Papai está morrendo. E ele está gritando lá em cima da cama: Deus está me matando, Deus está me matando. Corre, cara. Quando eu cheguei na casa desse moço, chamado Silvano, ele olhou para mim e disse assim: pastor, me perdoa, Deus está me matando por causa daquele pau que eu peguei para te matar, para te bater. O senhor me perdoa? Quando eu fui falar, ele tremeu e parou. Estava bom. Chorei a morte daquele homem. Eu chorei a morte dele. Eu chorei a morte daquele homem. Não era aquilo que Deus queria. Mas eu estou falando isso aqui para dizer a você que Deus, Ele não somente te refina no fogo, com fogo, mas te torna igreja. E quando você se torna igreja, você entrou no compressor de Deus. Você passa por cima. Você passa por cima. Você passa por cima. Você passa por cima. Pode fazer careta para você, você vai passar por cima. Pode dizer que vai te dar tiro, você vai passar por cima. Pode dizer que vai matar, você vai passar por cima. Você vai passar por cima porque tu és igreja, ouro, compressor de Deus. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aonde está a igreja aqui que quer glorificar o nome do Senhor? Provar e vede que o Senhor é bom. O termo que Davi usa para provar no hebraico é lissá. O termo que ele usa para provar e vede que o Senhor é bom, o termo que ele usa é lissá. Significa experimentar, verificando de perto. Aleluia. Experimentar, verificando de perto.
Entre neste fogo agora para a glória do nome do Senhor. Entre no meio deste rio. Experimente provar o Senhor. Chegue pertinho de Deus agora. Como a águia, meu filho. A águia, meu filho. O Senhor não te chamou para voar baixo, não. Quem voa baixo é Inhambu, que vive levando tiro de caçador e de passarinheiro. Deus te chamou para voar como a águia. Na sala do trono dele. Os que esperam no Senhor renovarão a sua força, subirão com asas, como águia. Aleluia! Honras e glórias sejam dadas a Deus, glorificado seja o nome dele. De vez em quando encontre irmão para que fique igual esse caminhaçozinho de quintal aí. Eu tô fraco, eu quero desviar, eu quero largar Jesus, eu tô ferido, porque tá voando baixo, passarinho que voa baixo, pássaro que voa baixo, leva tiro, leva pelotada do passarinheiro, todo mundo atira, todo mundo fere, mas se você voar alto como águia, na sala do trono de Deus, nada poderá te atingir. Rapidamente, porque agora é para terminar. Tem condição. A igreja de Pérgamo é a terceira. E aqui foi um período difícil da igreja. Foi quando Constantino tirou a espada e colocou a heresia. Agora ele pegou a igreja. Satanás sabia que na espada do ia desmanchar a igreja, mas eles botaram a heresia, e a heresia nos derruba. A heresia ela entra por qualquer buraquinho. Por isso você vê no Velho Testamento, Deus está sempre à procura de alguém para ficar na brecha, ficar em brecha. Mas ele está querendo é pedreiro, servos pedreiros que fiquem na brecha por causa dessas heresias que entram. Ela não passa por aquela porta. A heresia ela não passa por ali, porque se ela passar por ali ela será vista. E foi nessa época que a igreja foi anexada ao Império de Roma. E uma vez anexada ao Império de Roma, a igreja do Senhor fez um casamento maldito. Ela casou-se, ela uniu-se a Roma. Eles tiraram a espada, mas enfiaram a heresia. E a igreja ficou no estado lastimável, deplorável. Dali para frente, derrotas. Porque veio a fase de Tiatira, e na fase de Tiatira, o Senhor escreve para a igreja que está em Tiatira, e ele encontra uma igreja jezabelizada, dominada pelo espírito que dominava a Jezabel do passado bíblico. Prostituição, a igreja sumiu. Prostituição, né? Vaidade desregrada. Enfim, a igreja estava mergulhada no caos. Nessa igreja aqui, a igreja de Tiatira, do ano 600 até o ano 1500, a igreja ficou nesse estado. Foi a Idade Média. Na Idade Média, o estado deplorável. E vocês podem acreditar no que eu estou te dizendo. Satanás batia a palma acreditando, ela subiu. Acabei com a igreja, né? Acabei com a igreja. Mas aí veio o outro período, que é o período da igreja de Sardes. O período da igreja de Sardes vai do ano 600 até o século 8, né? Até o século 18. Porque aqui eu paro dos 600, agora eu vou do 6 ao 8. Do 6 ao 8.
depois eu vou direto até o arrebatamento da igreja. Porque essa igreja aqui, que é a igreja em Sardes, é a igreja da reforma. Foi aqui que surgiu o Martinho Lutero. Foi aqui que surgiu o Martinho Lutero, século XVIII. Martinho Lutero se levanta, um monge alemão, e se levanta no seio do clero de Roma. E ele simplesmente desconfiando que a questão que a igreja não podia, vender indultos, porque na concepção dele, os fiéis da igreja, que eu vou citar aqui o nome de igreja para não ferir a consciência religiosa da origem das pessoas que estejam aqui, mas ele não aceitava ver pessoas numa religião servindo como se fosse uma clientela de um papado desumano, criminoso. Então ele descobre, ele interessa-se em estudar 2 livros da Bíblia, Atos dos Apóstolos e Romanos, e ele retira daí 95 teses para contestar a questão das indulgências, a venda de indultos. Os homens com pecados razoáveis pagavam para retornar a uma possível vida, entre aspas, com Deus. Um negócio absurdo, pessoas que era colocado na cabeça delas: você não vai mais para o inferno, você está indo para o purgatório. Então ele descobriu toda essa história e ele levanta-se contra o papado. E ao levantar-se contra o papado, ele começa a contestar essas coisas, e ele simplesmente é declarado um bêbado, um homem demente, e levanta-se uma briga muito forte, de um lado ele, de outro lado um poder enorme, um poder muito forte. Mas aqui é a igreja, aqui tem o dedo do Espírito Santo de Deus. Você pode acreditar que é o meu Espírito, porque isso aqui me faz lembrar, sabe o quê? É o Espírito de Deus soprando aquela cinza, Satanás batendo palmas, a igreja foi embora, subiu este povo, e de repente o Espírito de Deus começa a soprar aquele monte de cinza. Lá embaixo tem fogo. Eu me lembro do filho pródigo dentro de um chiqueiro, fedendo a porco, fedendo a chiqueiro, todo rasgado, comendo alimentação de porcos, uma situação drástica. De repente, percebe-se que uma chama desperta quando ele diz: levantar-me, irei ter com meu Pai. Aleluia. O que é isso, irmão Joel? As cinzas, sempre há uma brasa acesa. Deus sempre permite que uma brasa fique acesa. Talvez o diabo esteja batendo palmas porque você não ora mais, porque você não glorifica mais, você já não é tão motivado quanto era no tempo passado. Talvez Satanás tenha se agradado porque você aposentou a Bíblia, guardou tudo, mas eu acredito que hoje o Espírito de Deus estará jogando para longe a cinza. Brasas voltarão a se acender para a glória do nome do Senhor. Esse nosso Deus é extraordinário. O que me chama a atenção aqui dentro é quando Jesus dirige-se à igreja em Sardes, dizendo: aí dentro vocês têm um grupo que já morreu, inclusive o pastor já morreu. Essa está na igreja, era a igreja do corpo geral. Um grupo já estava morto, uma parte morreu mesmo, acabou. Ele disse: é um pessoal que está para morrer. Você sabe quem é esse pessoal que está para morrer? É o pessoal que está amarrado ao morro. Eu me lembro de uma cultura de 450 anos antes de Jesus nascer. Era chamada cultura dos bárbaros. Eles tinham uma cultura de guerra. Sabe o que eles faziam? Eles, ao irem para o campo de batalha, eles dizimavam a metade de um exército, faziam questão de deixar a outra metade viva para amarrar
Eles iam embora. O corpo, depois de 8 horas, começa a cheirar mal. A pele começa a deslizar, a pele de lá passa para cá. As moças que pousam lá, pousam do lado de cá, começam a entrar pelo nariz. Aquele mau cheiro começa a pessoa morria mais de desespero. Quando a noite chegava, vinha aquele desespero, estou amarrado no morto. Jesus escreveu essa igreja em Sardes, um período da igreja, um período de um povo já morreu, tem um pessoal que já morreu, agora tem um pessoal que está para morrer. Jesus queria o pessoal que está para morrer, é o pessoal que está amarrado no morto. De vez em quando o pastor vai tomar uma decisão da igreja, não mexe com fulano não, que você mexe com ele, mexe comigo. O camarada já morreu. Tem família, se fulano foi embora, eu vou junto. E aí? Aí ele chegou. Crente amarrado no corpo. Irmãos que davam muito glória a Deus, está parando. Almoçando com um camarada que não quer nada com a igreja. Só vive enfiado na casa de um sujeito ou de uma sujeitinha que não quer nada com Deus. O negócio é carícia, o negócio é sexo. E o camarada começou a se juntar pro lado de lá. Você via o moço segunda, quarta e sexta, agora mal você está vendo no domingo. O que está acontecendo? Está para morrer. Por que você está amarrado no morto? Meu Deus. Se você se juntar a crente não dá glória a Deus, se você se juntar a crente não ora, a crente não santifica a vida, a crente não gosta da casa de Deus, a crente não vem para culto de doutrina, a crente não gosta de oração, você está amarrado a morto. Eles gostam de fazer churrasco no dia do culto. Eles fazem um churrasco no dia do culto. Esse camarada está aqui, está aqui no culto, mas já está pensando no churrasco, está na casa do camarada, quem é que veio, mas já está pensando lá, o que está acontecendo? Está amarrado no morto, meu filho. Já está parando de dar glória a Deus. Eu tinha um camarada, me lembro de um camarada que tinha um papagaio que só sabia falar, não tem nada não, não tem nada não, não é nada não, não é nada não. Ele tinha um papagaio, não é nada não, não é nada não, não é nada não. E tudo bem, um dia estava chovendo, e o dono do papagaio vem de casa, o papagaio começa a gritar, não tem nada não. Ô, Louro, o que você está tendo? Não é nada não. Louro, tem que ter nada não. Então fica quieto, eu quero dormir. Não é nada não, não é nada não, nada não. Parou, né, Louro? Deixa ele fora, ele vai dizer, deixa eu lá que o Louro. O Louro estava só uma pontinha da cabeça para fora, cola de bonito. À medida que eu fui sugando ele foi perdendo a boca. Ele falou, nada não. Cristão precisa viver renovado. Não aceite ficar calado. Seja hoje mais que você foi ontem. Está orando 1 hora, passa para 2 horas. Estava orando 2 horas, passa para 4. Não sei como é que você vai fazer, mas passa para 4. Estava orando por semana umas 10, 15 horas, passa para 30. Se vira, passa para 30. Eu li a Bíblia uma vez, tem 2. Já li 2, tem 4. Já li 4, li 8. Já li 10, li 20. Não pare, não pare, não pare. Cristão é vida, é andar. Vida quando para porque morreu. Você não vai se chamando para voar, para andar. Se você está parado porque está amarrado a um troço, está amarrado a um troço, e tem irmão que já chega ao sujeito. Já fala como ele falava, já tem os mesmos maus costumes dele. O Senhor diz que um pessoal aí que está para morrer, mas também eu tenho um terceiro grupo. Eu tenho algumas poucas pessoas aí que já ainda não contaminaram os seus retiros e que andam de braço comigo. O último período de igreja envolve 2 igrejas. Coloca o último período da igreja, o 6º, envolve a Filadélfia e Laodiceia. Essas 2 igrejas estão andando juntas, são as igrejas do fim.
De um lado, Filadélfia, aqui diz. Mas Jesus disse, no versículo 10 do capítulo 3, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, também eu te guardarei na hora da tentação, isto é, da grande tribulação que está por vir sobre esta terra, para tentar todo morador da terra. Do outro lado está o pessoal de Laodiceia. Jesus disse a partir do 15: eu conheço as tuas obras, e sei que tu não és nem frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Sendo assim, por seres morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tu dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e tu não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre,